de nosso trabalho. Primeiramente, agradecendo pela presença de cada um dos senhores e de cada uma das senhoritas, que aqui nos prestigiam nesse dia que é tão especial para o Guzerá da capital. Poder reunir os clientes, em especial os amigos clientes, que vêm em busca dessa genética que a cada nova geração vai se superando. E é justamente sobre isso, sobre o melhoramento genético, a avaliação, os critérios que são utilizados aqui para que possa o Guzerá da capital ir se superando, trazendo novas gerações ainda mais importantes para a pecuária brasileira. E para isso, eu gostaria de passar a palavra ao nosso mestre, profundo conhecedor de tudo isto. Mestre Geraldo Melo, muito bom dia, a palavra é sua. Obrigado, Cláudio, bom dia a todos, satisfação tê-los aqui, mais uma vez aqui na Fazenda Entre Rios, tantos amigos de tanto tempo, né, Bit? Uns dias já. Agradecer aí Adriano, Neto, Guzerá da capital e principalmente Brilhante pai, viu? Nosso líder maior aqui, nosso anfitrião. Bom, pessoal, a ideia hoje, aqui na apresentação, só conferir com o manejo ali, mas é fazer uma apresentação em que a gente explique mais ou menos as etapas do processo de seleção, como é que a gente trabalha, o que é feito no dia a dia aqui ao longo do ano na fazenda e quais são os resultados, mostrando como é que faz, o que é que faz e qual foi o resultado disso. Uma palestra com poucos slides, porque as imagens que a gente quer mostrar, nós pegamos amostras dos lotes e colocamos aqui, a gente vai falando, e à medida que a gente for falando, vamos colocando aqui lotes que são amostras daquela fase que a gente está conversando aqui. Manejo, pode colocar o primeiro lote aqui, pode pôr o slide, por favor. Então, a ideia é tentar explicar, que vocês entendam, como é feita a seleção aqui no Guzerá da capital. Pode passar. Então, ao longo do ano, vamos lá, passo a passo. Pesagens. Então, o gado é submetido a pesagens trimestrais até os 16 meses de idade. Então, até os 16 meses, o peso é de 3 em 3 meses, e aí, a partir daí, intercalado, no auge da seca e no auge das águas, se pesa também o gado adulto. Vamos lá. Pode passar. Avaliação de carcaça. Quando os animais chegam no sobreano, aqui entre os 14 e os 18 meses, que é a idade definida pela BCZ, 100% dos animais, machos e fêmeas, são submetidos a ultrassom de carcaça para se avaliar a musculosidade e acabamento. Vamos. Controle leiteiro. Desde 2018, tem até um erro aqui na palestra, tem 19, desde 2018, todas as novilhas primíparas, todas, primeira cria, são aferidas no leite. Todas. Não é controle leiteiro oficial, estava conversando com o Marcelo aqui da BCZ hoje, para começar a fazer também controle leiteiro oficial delas, mas já se faz, tem 219 aferições feitas com a metodologia da Fazenda Canoas, do Guzerá Marca S. Então, essas lactações que estão feitas aqui são lactações de fazenda e a gente vai falar delas ao longo aqui do dia. Vamos? Avaliação visual. Anualmente, a gente faz uma avaliação para acasalamento, ou seja, a gente acasala todas as vacas ou com acasalamento individual, e para atualização do índice capital total, que é uma avaliação que eu vou explicar mais adiante como é que faz. Além disso, se avalia na desmama e no sobreano para a seleção todos os animais. Fora isso, somando em tudo isso, 100% do rebanho avaliado pelo PMGZ, Programa Melhoramento Genético das Raças Zebuínas da ABCZ. Ok? Vamos lá. Aí tem um lote, está ali a amostra, que é mais ou menos a etapa do que eu vou falar aqui agora. Ali tem um lotezinho de pós-desmama da fazenda. Essas bezerras quase todas são nascidas, todas a pasto, parte delas nascidas na Fazenda Meu Sertão, que fica em Dom Bosco, Minas. A vacada geral do rebanho fica lá. Aqui é feita a recria e a terminação dos animais de comercialização e alguma coisa de doadora. As aferições de leite são aqui. Até a primeira cria é feita aqui na Fazenda Entre Rios.
Desmamou da primeira cria, acabou a ferição, junta-se ao rebanho de vacas lá na outra propriedade. Então, nessa etapa aqui, essas bezerras estão sendo feitas pesagens trimestrais. A avaliação que é feita nessas bezerras é uma classificação, uma pré-classificação, vamos dizer assim. Elas são pré-classificadas entre pré-reserva, porque ainda não é a reserva é só lá adiante, superior, comercial ou descarte. Vamos? Os animais de descarte, todos são eliminados, não são destinados à comercialização. Então, nenhum animal do rebanho que vocês vão ver submetido aqui, não, vocês estão vendendo isso aqui porque é descarte. O descarte foi para o corte. O descarte vira churrasco. Vamos. Um outro detalhe extremamente importante. Eu não sei se vocês repararam, no primeiro lote aqui na entrada da fazenda, os que estão aqui presentes, do lado direito tinha um lote de machos. Naquele lote de machos ali estão todos os animais da mesma geração, porque nós trabalhamos com um grupo de manejo. Então, esse grupo de bezerras que está aqui seguirá junto até o final da avaliação. Então, todas as comparações, não importa se ela é pré-reserva, superior, comercial, o gado está todo junto. Então, quem destacar no peso, destacou na mesma condição do restante do rebanho. Vamos? E o que é que aconteceu? Dá um zoom aqui, só para eu conseguir ler o número aqui, no gráfico. E o que é que aconteceu com a média, as médias de peso do rebanho nesse período? Vê se consegue puxar só a imagem do gráfico. Tirar a imagem das bezerras lá da tela dividida. Isso foi o que aconteceu nesses últimos anos com a evolução do peso aos 205 dias das fêmeas. Entre 2012 e 2022, porque não temos desmama ainda de 2023, o peso médio das fêmeas, e esse grupo, repito, é só animal a pasto, subiu 49 quilos, aumentou 28,3%. A média de peso da safra 2022 na desmama dessas bezerras que estão aqui foi 222 quilos, não tem nenhum ajuste. Então, só para explicar e entender, daqui a pouquinho no leilão, mais tarde, nós vamos estar vendendo bezerras do Guzerá Capital, que foram tiradas para o leilão do lote de desmama, elas são contemporâneas dessas aqui. Quando eu falar que uma bezerra tem um índice 110 de peso, significa que 100 é 222 quilos. Se ela é 110, ela pesa 22 quilos a mais do que a média das contemporâneas. E no lote tem bezerra 116, tem bezerras com índices com variação. E os machos? Não foi só nas fêmeas, só para também dar referência, os machos subiram 58 quilos ao longo desse período, com um ganho de 31%. O peso médio de desmama de todos os machos da fazenda do Guzerá Capital ano passado foi 242 quilos. Vamos? E como que a gente chega? Quando eu estou falando aqui de índice de peso, eu estou tentando colocar o seguinte: o índice 100 é a média. Ali era a média de peso da desmama. Então, a gente segue pesando os animais até 16, 18 meses de idade para fechar a avaliação. Então, eu tenho um índice 100 na desmama, eu tenho outro índice 100 no ano, peso de ano, e tenho outro índice 100 no sobreano. O índice capital de peso final, que é o que a gente considera, ele pondera 45% do que ele teve na desmama, mais 30% do ano e 25% sobre ano. Então, a gente é uma maneira de privilegiar o peso de desmama e, portanto, também privilegiar nesse índice as vacas de maior habilidade materna. Então, é jogar dentro do rebanho, potencializar que as filhas das vacas melhores de leite, elas têm um benefício porque se pondera maior esse índice da desmama. Pode seguir. Troca o lote, manejo pode, e trocando o lote aí. Bom, chegamos no sobreano, vamos dizer assim, ano e meio. Essa safra aí ainda não fez isso, essa safra aí está na fase de pós-desmama. Essas bezerras que saíram aí são nascidas entre outubro e janeiro desse ano. Então, outubro de 2022 e janeiro de 2023. Aí, nesse lote, é um lote que, um ano mais velho, esse lote aí vai fazer 2 anos ao longo dessas águas aqui. É o lote que acabou de entrar aí. Esse lote já fez avaliação de carcaça.
esse lote que entrou agora. E qual é a diferença e o que é que acontece entre um momento e outro? Entre os 14 e os 18 meses de idade, todas essas novilhas e os machos irmãos delas são submetidos à avaliação de carcaça por ultrassom. Todos, sem exceção. E esses dados de acabamento, espessura, gordura subcutânea e musculosidade, área de olho de lombo, são medidos e também geram um índice. Todos os animais capital que estão sendo oferecidos e colocados no leilão, seja no leilão de hoje, seja no leilão de produção, têm essa informação divulgada. Todos. Qual é a nota, o índice dele para aquela característica? Peso, índice capital de peso, acabamento e área de olho de lombo. E é em relação, aquele índice é em relação ao número da fazenda. Então, esses dados todos são levantados e passam a ser incluídos na avaliação. Vamos lá? Todos esses animais têm a informação disponibilizada, vamos. E todas essas novilhas, estão aí uma amostra delas, que são incorporadas, tem na ficha delas aqui essa informação. Então, eu passo a ter meu lote de reserva, o que é que tem, qual é o peso médio, qual é o índice médio desse lote que ficou, qual é o índice médio de peso, qual é o índice médio de acabamento, de musculosidade, eu tenho de todas. Pode seguir. E o que é que aconteceu na seleção a partir de carcaça? Então, na área de olho de lombo, e aqui nós estamos falando no intervalo de 4 anos, a área de olho de lombo do rebanho, aqui está no lote de fêmeas, subiu 7,88 centímetros, ou seja, subiu 15,2% nesse período. E o próximo, pode passar, o acabamento subiu 1,54 milímetros, subindo 42% nesse período. O acabamento médio, a espessura de gordura média do lote das novilhas, dessa era, até mais nova um pouco do que elas, é acima de 5 milímetros na média do lote inteiro de campo. Nenhum desses animais foi suplementado para se fazer essa medição. Pode seguir. Aqui, para dar um exemplo, esse é o floco da capital, cadê o Matheus? De um resultado, de um número, de um animal especificamente, que foi trabalhado e retirado em cima do número. O floco é um touro que foi extremamente utilizado, era segundo lugar no sumário de touros até pouco tempo, tem o índice ABCZ 21,16, o índice capital de peso dele era 130, isso é um absurdo em termos de desvio dentro do rebanho, e ele é um dos touros líderes para peso no ano, peso no sobreano e para precocidade. Com um detalhe, isso, ele já tem 66 filhos avaliados no ultrassom de carcaça, e o índice médio de acabamento de 66 filhos dele é 108,3, e de musculosidade 101,3. Então, ele é um touro extremamente desviado para peso, mas também já mostrando desvio na parte de qualidade de carcaça, e é um touro já vendido pela capital, que hoje, um dos filhos dele já utilizado, também vai estar sendo mostrado, que é o ouro preto. Pode seguir. Muito bem, e no sobreano, vamos lá. Como é que a gente define o que é reserva? Os animais, feita a planilha, os animais vêm para avaliação. Eu tenho uma planilha final aqui com os dados de toda a safra. Essa avaliação tem o índice capital de peso, pode passar, o ultrassom de carcaça, ou seja, qual foi a nota do ultrassom de carcaça, e nos machos, nas fêmeas também, mas assim, nos machos especificamente, quando a gente chega no momento de escolher quais são os machos que serão utilizados no rebanho como reprodutores, também entra a lactação das mães como um fator de consideração para se agregar ou não. Pode passar. Isso aqui é para ter uma ideia. São 41 novilhas da safra 2021, isso aqui é parte delas. Elas têm um índice de peso aos 205 dias médio das que estão ficando no rebanho, de 107,8, de peso de sobreano 104,7, o índice capital de peso médio dessas novilhas é 106,1, de área de olho de lombo 101,6, de gordura 100,5. O índice ABCZ médio do lote é 14,2 e 83,3% das novilhas são DECA 1, que é o topo da avaliação genética do PMGZ. Ok? Pode passar.
Isso aqui é um exemplo de uma planilha. Aqui tem 3, 6, 7. Essa planilha é a planilha que nós trazemos para o curral quando vamos fazer a avaliação final para decidir quais são os machos que vão ficar na reserva. E aqui eu estou vendo o Guilherme, Luizinho e Josafá, e a gente está fazendo a mesma coisa lá no Taxi do Sal e no Guamá. Isso aqui são os 7, a fazenda tem 130, 140 machos por ano, restaram 7 machos, desses 7 machos que tinham essas avaliações. Esse é o desvio dele na desmama, no ano, no sobreano, o índice capital de peso dele, o desvio de perímetro, desvio de musculosidade, desvio de acabamento, avaliação genética e lactação da mãe. Todas essas informações são juntadas, consolidadas, e somente estes bois, esses garrotes, vieram para o que a gente chama, para o curral final, para escolher quem vai ser touro do rebanho. No outro lote vai ter touros maravilhosos, eventualmente touros que sejam até mais bonitos e mais completos fenotipicamente do que esses, mas para efeito da seleção daqui, só entram na avaliação os que passaram aqui. Essa primeira escolha é feita na planilha. Esse grupo, então, vem para cá e daqui a gente escolhe os touros que serão multiplicados dentro do rebanho. Pode passar. Aqui um exemplo de um touro extremamente importante dentro do rebanho. Vocês vão ver muita coisa com esse sangue aqui, que é o alicerce da capital. Aí, Marquinho, Bit, já usaram bastante também. O alicerce tem índice capital de 115, índice ABCZ de 18,3, é líder de total maternal, é um dos melhores fazedores de vaca que já se fez, que já se usou aqui nesse rebanho. Vai se vender neto dele, filha dele e neto dele hoje. Pode passar. E, basicamente, uma coisa que, se vocês se perguntarem qual é o grande ponto da seleção daqui, trocar rápido de geração. A fazenda, se vocês forem olhar, pode passar, os touros que são incorporados e que são usados na capital, eles são usados por 1 ou 2 anos só. Você só usa aqui uma safra ou 2 safras cada touro. Não mais do que isso. Não tem touro velho na fazenda. Pode passar. O touro mais velho que vai ser utilizado esse ano na safra, aqui na monta que começa, ele ainda não completou 3 anos. Então, assim, é a idade média dos touros que estão em uso. É giro dos touros em uso. E para dar um exemplo da qualidade do que vai ser vendido aqui hoje, nós estamos vendendo 2 reprodutores do Guzerá da capital, o Giló e o Ouro Preto, e os 2 são dos poucos touros que foram utilizados 2 anos seguidos. Tal é a qualidade de ambos em relação ao que a gente procura. Eu tenho 8 touros separados para utilização na próxima estação de monta. Crias da capital. E qual é a média desse touro? Peso 205 dias, o índice é 113. No sobreano é 115. Do índice capital é 114. De área de olho de lombo é 114. É o desvio médio de musculosidade dos touros que vão ser utilizados. E de acabamento é 121. Índice ABCZ médio dos 8 touros, 19,45. Deixa eu só dar uma referência. Com 19,45 de nota de índice ABCZ, esses touros seriam top 50 do sumário do PMGZ. E DECA 1, não precisa dizer, todos são. Ok? Pode trocar o lote. Manejo. Pode trocar o lote e botar os bezerrinhos aí. Muito bem. Feita a seleção de sobreano, escolheu-se os machos que vão ser utilizados, separou-se o lote de novilha que vai ficar no rebanho. Essas novilhas, então, são trabalhadas, a fazenda trabalha fazendo IATF, seguido desses touros que eu acabei de dar o resumo do que eles são. Trabalha na IATF com touros provados, com touros de outra genética, até para não se trabalhar com consanguinidade. Trabalhamos esse ano aqui com um dos melhores touros mais completos que a gente já trabalhou nesse rebanho, que é o Titânio FP, touro maravilhoso, que nós estamos na vontade de ver os bezerros nascerem aqui, espetacular. Trabalhou, as novilhas emprenharam, vou dar só um número. Essas novilhas que acabaram de sair daqui
São 44 novilhas, tinha uma novilha de outra safra aqui no meio. 44 novilhas fizeram a monta antecipada, porque elas fazem 2 anos agora nas águas. Agora, na seca, a gente fez uma monta de desafio com elas, e das 44 que foram para o desafio, 33 saíram prenhas, 75% de prenhez. Então, a estação de monta de novilha, eu vou ter que colocar 11 novilhas e mais um desafio de outras para frente para ver o que é que vira, porque o grosso já está prenhe. Então, é isso. Então, essas novilhas, quando elas dão cria, vão para a ferição. Todas. Nós estamos colocando aqui esse lote de bezerros, e aí vale a salientar uma coisa. Todos esses bezerros tiveram as mães ordenhadas. Todos. Então, essa bezerrada aí toda é filha de vaca que fez controle de lactação. Toda. Essa bezerrada aí tem, tirando 2 bezerros, tem uma bezerra herói e um bezerro do kit. Cadê, Fabrício? Tem um bezerro do kit aí no lote. Fora isso, é praticamente meio a meio aí, Bacará, S, os mais velhos são Bacará, da IATF, e os mais novos são Ouro Preto, que é um dos touros que vai ser vendido hoje. Então, esse lote de bezerro, que está aí, eu vou dizer que 45% desse lote é filho do Ouro Preto, que é um dos touros que vai ser comercializados hoje. Ok? Vamos lá. Como eu expliquei, a metodologia utilizada no controle é o controle leiteiro feito da Fazenda Canoas, que acabou de chegar aí, só para escutar eu falar o nome dela. E o que é que acontece? Qual é a média? Vamos lá. Só para entender o que é que aconteceu. Dá um zoom no gráfico. De 2018 para 2023, aí é a média. 2.221 no primeiro ano, 1.826. Nesse período são 6 safras medidas, 31 novilhas no primeiro ano, 27 no segundo, 40 esse ano. Nós subimos de 2.221 quilos para 2.884 quilos de lactação média de 40 novilhas nessa geração. Esse foi o crescimento nesse período. Então, a média subiu isso. E já temos 219 lactações fechadas dentro da fazenda. Um detalhe, nós já mandamos algumas fêmeas que fecharam lactação aqui, para fechar lactação fora, para a gente aferir se a nosso número de estimativa de controle de fazenda está batendo com o controle oficial. Vou dar o exemplo de quem foi esse ano no dia de campo do Marcelo Lac, tinha uma vaca daqui da capital lá, Pavati, que fechou no Marcelo Lac 4.766 quilos e tinha fechado aqui 4.799. Então, ela bateu exatamente na lactação. Ok? Então, essa é a evolução. E eu sei que tem os mais curiosos, só para saber, considerando todos os touros que têm filhas aferidas no rebanho, quem são os touros que têm pelo menos 3 filhas, para não botar touro de 1 ou 2 filhas, que tem pelo menos 3 filhas com lactação fechada, que tem a melhor média. E aqui eu achei interessante, quando eu terminei de fechar isso daqui, porque dos 5 primeiros touros, tem 4 touros da capital, que são crias da fazenda. Um deles, e o outro touro, que é um touro de fora, é um touro super conhecido, e que todo mundo sabe que ele efetivamente é um touro leiteiro, que é o Abaeté. Então, as filhas do Abaeté aqui deram média de 3.040 quilos, ao longo desse período todo. O estilo... Está aqui, ó, Josafá, atual proprietário dele, 3.706 quilos, vai fechar mais uma agora alta, a última do ano. Faceiro da capital, cadê? Fabrício e o pessoal de Paracatu. Faceiro vendido nesse leilão aqui, e que vai ter produtos à venda, 3.201 com 9 filhas já aferidas. Electro da capital, 3.119 com 3 filhas. O que é que fizemos agora? Vão passar daqui a pouco aqui, uma filha do estilo, uma filha do faceiro, uma filha do Electro, que estão indo para fazer controle leiteiro oficial, para validar as lactações feitas. E o francês, que também foi vendido aqui, 2.737. Ok. Pode passar. Aí aqui vem um dado, eu queria chamar a atenção, para entender qual é o espírito do que está se tentando trabalhar aqui como melhoramento. Vou dar o exemplo de um touro que já foi vendido. É o touro hoje aqui
lá do Fabrício Ciso, está lá no Pará. Faceiro da capital, leite, acabei de falar. Lactação média, 9 filhas aferidas aqui, 3.201. Beleza. PTA leite, ABCZ 2023, isso está no sumário leite da ABCZ, mais 206 quilos. Esse dado oficial da ABCZ. Vamos? Carcaça, mesma coisa do floco. 42 filhos já avaliados no ultrassom. Musculosidade 104,2 e acabamento 108. Ele é desviado, bem desviado, para as características de qualidade de carcaça. Raça, é um dos touros mais lindos da raça, vocês vão ver alguns filhos dele hoje aqui, e o destaque é exatamente a beleza racial. Pelagem, nem se fala. O que mais? Peso e morfologia, abre aqui a tela aí, PMGZ dele, desse ano, PMGZ de sumário 2023.3. Ele é DK1, ele é 18,80 de índice ABCZ, é DK1 em tudo, inclusive nas características de estrutura corporal, precocidade e musculosidade. Esse é o tipo de touro que nós buscamos e queremos multiplicar aqui. Passa. E por que eu estou falando do faceiro? Além de prestigiar aqui Fabrício, mas eu estou falando do faceiro por um motivo específico. No leilão hoje nós estamos vendendo o substituto dele no gado, que é o Giló. Nós estamos vendendo 3 filhas dele, a Jabiraca e a Bagatela, lote 4, lote 5, a Nice LBN, que é do Elcio, que foi um dos compradores dele aqui no leilão, e 2 netas, porque o Giló já vende 2 filhas aqui no leilão. Então, assim, esse pacote ali de evolução sai hoje, também já tem produto sendo vendido aqui no leilão. Vamos lá? Esse é o Giló. E o Giló, o índice ABCZ dele é 14,88, índice capital de peso 108, PTA leite 114,73, também sumário ABCZ 2023. É o touro que vai para o leilão, é esse rapaz aqui. Mais uma coisinha, 2 detalhes, qualidade de carcaça. Acabamento 139,4. É o desvio de acabamento do touro que vai para o leilão. E o desvio de musculosidade 116. Então, eu estou mostrando aqui para entender o seguinte, esse touro é filho do faceiro, neto do alicerce, com esses números e com essa medição, a produção, vocês vão ver que tem 2 bezerras já no leilão dele para mostrar. Então, isso aqui é uma consolidação de um processo que reflete muito bem no que é aquele bezerro. Pode botar as novilhas para dentro e os bezerros só para mostrar aqui. Eu esqueci de dar o comando aqui, Renilson. Então, essa é a bezerrada das novilhas que foram para o leite. Vai entrar um lote de novilhas que foi aferida. Até para botar os bezerros para mamar, né? Então, para vocês entenderem, essas novilhas todas criadas a pasto, aferido peso, aferido carcaça, trabalhadas com os touros da fazenda, vocês viram aí, Bacará e Ouro Preto, e ATF e Monta, aferidas no leite. Todas têm lactação fechada. Eu acho que são 11 novilhas aqui, 2 delas, eu vou errar de propósito a conta, depois vocês vão entender. 2 delas com lactação entre 2.500 e 3.000, 4 delas entre 3.000 e 3.500 quilos, e 4 delas entre 3.500 e 4. Então, só um detalhe. E isso aqui é uma safra. O critério para escolher essas novilhas, só para entender, nós não catamos as novilhas de melhor lactação para colocar aqui. O critério é, pega, porque essas novilhas estão em aferição, estão no pasto, pega as que estão mais bonitas de carne para trazer aqui para mostrar. Não estão aqui 3 das recordistas desse ano, que deram acima de 4.000 quilos, não estão nesse lote aqui. Então, essa é a qualidade. Nesse lote aqui, eu acabei de falar de alguns touros. Nesse lote aí tem filha de faceiro, filha de francês, filha de floco, filha do aço e uma filha do paleto S. Então, esse é o lote. Com essa aferição, a média, eu não calculei a média das novilhas, mas as novilhas acima de 3.000 quilos de média deste lote aqui.
Volta elas e traz a companheira delas lá, Renilson, por favor. Só para terminar de mostrar, porque eu disse que a gente catou essas novilhas aqui mais no score do que qualquer outra coisa, mas eu vou botar agora para vocês verem a melhor novilha de leite do ano. A melhor novilha de leite do ano é uma filha do faceiro, numa vaca Mouro, esse que é um touro filho do Ganges, que a gente usou aqui, Ganges importado, de produção excepcional. Vai... E por que é que eu quero trazer essa vaca? Porque essa vaca, na nossa avaliação, é a melhor novilha da safra. Ela é a melhor novilha da safra, ela deu 4.705 quilos de leite, ela é a mais completa de tipo, ela é filha do faceiro, ela está parida e prenha, e ela é reis do leilão. Nós tiramos, para vocês entenderem, nós mostramos o lote geral das novilhas, mas vamos mostrar agora o que é que a gente tirou de dentro desse lote para vender. E aí já mostra, aproveita aqui, já faz uma propaganda dupla, porque a vaca vai para o leilão e a vaca está parida de um bezerro do Ouro Preto, que também vai para o leilão. Então é para entender o que é o lote, mas também o que é a produção do outro touro. Então aí, ó, essa novilha, Jabiraca, Adriano, a Jabiraca é ela é de dezembro de 2020, então ela não tem 3 anos. Ela está parida, na nossa avaliação, no melhor bezerro nascido da safra das novilhas. Ela fechou 4.705 quilos na lactação projetada da fazenda. Ela é filha do faceiro, que é o touro que eu acabei de falar aqui. Contar a história do que é o pedigree dela. E para completar, ela tá no catálogo, está a informação de inseminada, ela está prenha. O lote é 3 em 1 e ela segue prenha do herói da capital, touro que foi o recordista do leilão do ano passado, que foi vendido aqui, e que agora é o touro número 1 do sumário do PMGZ da Embrapa, da ABCZ. Então, esse é o pacote que vai com essa novilha aí. Então, quem olhou para as novilhas ali, entendeu o trabalho, na nossa avaliação, essa é a melhor novilha da safra. Ela é a melhor da turma. Pode ir, Renilson, vamos voltar na apresentação aqui, agora vê se eu não esqueço. Então, terminada a informação de leite, a fazenda atualiza ano após ano, um índice que nós chamamos de índice capital total. O índice capital total, a gente faz uma avaliação visual aqui que complementa as informações numéricas e a gente avalia, pode ir, todas as características morfológicas dos animais e funcionais. Então a gente junta, pode ir indo, pode passar. A gente soma, vá. Faz uma avaliação visual de conformação, estrutura, aprumo, raça, pelagem, umbigo, temperamento. Tudo isso aqui é avaliado e recebe uma nota de 1 a 5. Todas as fêmeas em idade reprodutiva do rebanho têm um perfil linear que nos ajuda depois, por exemplo, a fazer acasalamento. Delas todas, não é não, Josafá? Todas têm isso daqui e a gente consegue depois fazer o acasalamento a partir dessas notas. E mais, eu junto os dados gerados a partir de medições, aí eu não interfiro na nota, a nota é o que ela deu no número. Aí junta o índice ABCZ, o índice capital de peso, a musculosidade e a precocidade medidas em ultrassom, isso tudo junto gera um número que vai variar de 1 a 5 no índice composto. Então, quando a gente pega uma vaca com índice capital 3,5 para cima,
você pode ter certeza que ela é uma vaca extremamente completa e com números e funcionalidade muito alta e medidos. Por quê? Porque senão ela não consegue dar esse número. Se ela for mais ou menos, seja no funcional, seja no visual, ela não dá um número. E nós vamos vender vaca aqui com índice capital acima de 4. 2, diga-se passagem. Pode ir. E o que é que acontece no fim das contas quando a gente soma tudo o que está fazendo? Aí eu junto índice capital e o índice ABCZ. É juntar PMGZ com as aferições feitas na fazenda. O índice ABCZ dos animais jovens nos mostra o potencial genético daquela safra. Então, eu tenho os bezerros e eu sinalizo qual é o potencial genético. Vá. O índice capital peso, na medida que ele vai sendo feito, eu vou ter revelados o desempenho e o desvio de peso aferido para aquele animal. Quando eu somo as duas coisas, eu potencializo o resultado, porque eu tenho a medição, porém com a avaliação genética de maneira complementar. Pode seguir. E qual foi o resultado do rebanho dos últimos anos? Esse é o gráfico de todos os sumários do PMGZ desde 2014. O que é que aconteceu somente com DECA 1? Nós temos praticamente 2/3 do rebanho, e aqui está macho, fêmea, de mamanda caducando, 2/3 do rebanho como DECA 1, 85% das fêmeas praticamente são até DECA 3. Então essa é a qualidade média do rebanho, e isso que aconteceu ao se somar as duas avaliações. Vá. E isso é uma foto que mostra o período da palhada. As novilhas são trabalhadas na palhada na época da seca. Vá. E aqui é um indicador que eu gosto de mostrar. Quantos touros capital, ferro capital, estão no top 50 do PMGZ? O PMGZ tem 2.424 touros listados. Até 2015, nenhum. 2016, 1, 17, 1, 18, 2, 19, 3, e foi subindo em 2023. 9 dos 50 primeiros touros do sumário são capital. E aí eu complemento com mais uma informação. Nós estamos usando 6 touros capital nesta estação de monta agora, que, óbvio, tem que esperar nascer os bezerros, o que é que vai acontecer com esses números, touros entram e saem, mas 6, pelo número que eles têm hoje, entrariam aqui também, dos touros que estão em uso. Então essa foi a evolução do peso, ou seja, praticamente 20% dos touros top 50 da raça são ferro do Guzerá capital. Vá. Está aí para entender quem são e com os índices, e estão marcados ali com 2 asteriscos do lado, touros capital vendidos nesse leilão, em outros anos. Herói foi vendido ano passado, Debochado foi vendido aqui, Naipe foi vendido aqui, Encarpo foi vendido aqui. Então, esse é o quadro de quem são esses 9 touros. Pode passar. Aí, dá um cliquezinho aí, só para ver se ele se mexe. E esse é o Herói, que foi um dos destaques do leilão do ano passado. É o líder do sumário PMGZ vigente, é o atual líder, o touro número 1 da raça dentro do sumário do PMGZ da BCZ. O índice ABCZ é 27,72, o índice capital dele é 114. E aqui eu estava conversando com o Marcelo mais cedo. Ele, quando bezerro, o índice ABCZ dele era 13, que é um bom índice, é DECA 1. Quando os dados de peso dele foram entrando, virou 14. Quando ele terminou a avaliação de peso, foi para 15. Quando nasceu a primeira safra dele, aqui que a gente mediu, Neto, a gente olhando na planilha, era tudo os bezerros 106, 108, 110, eu disse assim, vai subir. Vai subir porque ele é desviado. Aí, no sumário do ano passado, ele foi para 20 de índice, que já é um índice absurdamente alto. E continuou a safra 9, e tudo desviado, desviado, desviado. Agora ele é 27,72 e se tornou o touro número 1 da raça. O que é que nós estamos querendo dizer com tudo isso? Pode passar? É isso. É que a ideia do Guzerá capital de criar, de medir, de aferir, de disponibilizar as informações, é que no final das contas, aqui você trabalha com segurança genética a toda a prova. Obrigado. Bom, esse lote agora é o seguinte, aqui na fazenda, não sei se eu expliquei direito, como que é o manejo da capital. O gado fica aqui, em avaliação, dá desmama, ano sobre ano, faz avaliação de carcaça, controle leiteiro. Quando termina, aquelas novilhas que passaram aqui paridas, elas vão ser mandadas
para o outro rebanho. O que é que fica aqui? Fica aqui um lote de 20 vacas, 20 e poucas vacas, porque chega alguém aqui de surpresa que quer ver gado, você tem um lote de vacas aqui que são, que a gente chama de doadoras. Normalmente vacas que têm número, que têm algum indicador desviado em relação às características que a gente seleciona. Então, algumas dessas vacas estão aqui, a Joatinga está aqui, cadê o Elcio? Não está aí não, né? Essa aqui, vaca de parceria, a outra gostosa parida, aliás, 2 bezerros de Igapó aí, cadê? Guilherme, tem 2 Igapózinhos aqui, novinhos. Agora não, calma. Então, pode seguir, a vaca de trás ali, a gostosa, por exemplo, da capital, é 4,05 de índice capital total, 2.939 quilos de lactação. Pode trocar as vacas. Parida de uma bezerra do Igapó da capital, touro líder de musculosidade do sumário do PMGZ. E a outra, Joatinga, é novilha de primeira cria, também fechou lactação, foi vendida 50% aqui 2 anos atrás para o Elcio, que não está aí. Pode vir mais 2 colegas delas aí. Bom também, 2305. Pureza é a 2305, ela é filha, a de cá, a vaca que está da esquerda de todas, é Globo CM, numa vaca irmã completa do alicerce da capital. Tá? Aí encrenca, aqui virada, é espião. Aqui tem uma vaquinha pequenininha aqui no meio, que chama Naja. Essa vale falar um pouquinho dela. A gente faz avaliação de carcaça. A Naja está bem pertinho de Paris, já está meio afundada ali. Eu estava até com medo que hoje ela não pudesse passar aqui. A Naja foi vendida 50% aqui para o Dr. Gustavo. Nos primeiros leilões, ela novinha, bezerrinha, ela é filha do Cut, numa vaca que a gente vendeu em Uberaba com a Eminente. Eminente não, com a Elencada. Isso, filha do conjunto. E ela, quando fez a avaliação de carcaça aqui, ela deu um desvio tão grande que eu tiro ela da análise quando eu vou olhar, porque senão ela estraga as outras. Ela deu, o índice de carcaça dela é mais de 200. É o maior desvio que a gente já teve aqui em qualquer avaliação. E ela é mãe de touro em uso no rebanho com índice de carcaça 160. Então, assim, ela passa isso daí. Então, aqui nesse curral você tem uma alicerce, uma Electro, aquela vaca lá da direita está indo para aferir, a ideia é mandar lá para o Marcelo Lac, para fazer uma aferição. Alicerce, Globo, Espião, Cut e Electro da capital. Pode tirar. A lactação da Electro, 4.350. E só para concluir, passar rapidinho, mais uma vaca desviada, filha da Gíria com o debochado, é a Nancy da capital, também com lactação, 3.800 quilos de lactação, a Nancy. Felicidade da capital, vendida 50% ano passado, cadê Rodolfo? Está aqui a sua meia vaca. Aqui a Hermeta, filha da ênfase, também vaca vendida aqui no leilão da capital. A mãe dela foi vendida aqui no leilão da capital. Já a filha coletando. A proibida da capital, também a vaca de desvio de carcaça e de peso exuberante, filha do Floco. E eu perdi uma. Perdi a que eu não devia perder. E está no meio aqui uma vaca mais nova, está mais sentidinha ali, porque ela desmamou não tem tanto tempo, essa da direita de todas, uma vaca jovem, chama Pesca. Pesca bateu o recorde de produção, é filha do Estilo, da capital, e ela fechou 5.342 quilos, também está indo para controle oficial, e a cria dela, um macho com Shankar importado, está dando desvio e caminha como um possível macho para a reserva do rebanho, filho da recordista, filha do Estilo, que é o touro com maior desvio. Então, vamos terminar o boi. E onde é que está o boi? Com todos esses predicados e torcida que dê certo? No meio do lote, porque para você aferir, tem que aferir na condição dos demais. Ok? Esse gado vai ficar
por aqui por perto. Quem quiser mais alguma informação, não tiver entendido alguma coisa, a gente está à disposição. Valeu, obrigado. Ah, sim, desculpe, pessoal, tem duas informações. O gado do leilão está todo nesse corredor ali, todo entre aspas. Está no corredor ali, e tem 2 lotes que estão aqui embaixo. Quem quiser dar uma olhada nos lotes, aqui embaixo estão alguns dos lotes do leilão produção. Leilão produção do Guzerá Capital vai ser no dia 11, daqui a 2 semanas, dia 11 de novembro. E lá embaixo tem 2 lotes do leilão de hoje. O Titânio FP está aqui embaixo. Recomendo fortemente que quem quiser ver um touro bonito vá lá olhar. No vídeo ele já está bonito, mas pessoalmente ele é mais bonito ainda. E a Caroline, lote 2 do leilão, está lá embaixo. Vamos ver se ela sobe daqui a pouco, não sei, vamos ver. Porque ela pariu hoje de madrugada. Então ela entrou em trabalho de parto, deixou ali para não colocar aqui e ficar muito apertada. Está parida de um bezerro muito bom, filho do herói. Caroline está aí na tela. Então ela pariu. Então no catálogo ela está como prenha do herói, ela pariu do herói essa madrugada e o comprador já tem, se quiser, o direito de controlar na sua série. Tá bom? Vamos ver lá o gado. Um abraço, obrigado.